Olá, a paz. 16ª semana do tempo comum, o evangelho se encontra em Mateus 12, de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sempre uma palavra da salvação, glorificamos a vós, Senhor. Esse evangelho, Mateus continua dando o entendimento que Jesus falava às multidões, mas ele quer dar uma direção hoje. Ele quer dar a direção da obediência, à vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus somente pela obediência. Vemos que a tradução, que é do hebraico, sabemos que essa palavra, irmão, era dada a todos. Não se tinha o primo na sua essência. Então, como se falava? Se falava de primo como verdadeiramente quem? Aquele que era irmão. Assim como já vimos também nesse evangelho, alguns dias atrás, você na igreja, irmão, irmã, ou chega aqui, amigo. Então são palavrinhas. Às vezes você não sabe o nome da pessoa. Às vezes você não sabe a identidade daquela pessoa. Então você vai chamar de amigo, campeão, tantas outras palavras, colega, e que quer que seja. E essa tradução nós entendemos que Jesus, ele estende a mão e pergunta àquele que tinha falado: Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele estende a mão para os discípulos. Jesus diz aos discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, pois é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha prima, minha tia, minha avó. Quem é aquele que faz a vontade de Deus? Deus hoje nos chama a fazer a vontade dele. Você tem feito a vontade de Deus? Para se fazer a vontade de Deus, não é que eu tenha que fazer 300 milhões de grupos, de milhares e milhares de oração. Claro, eu tenho que ter uma vida de oração centrada. Eu tenho que ter humildade. E acima de tudo, eu tenho que ter o dom da escuta, que muitos não têm. Vivemos a verborragia, falamos e não escutamos a Deus. E fazemos oração e oração ela não cai, porque não estamos fazendo a vontade de Deus, porque queremos a nossa vontade. Olha, tem que ser assim, aquela pessoa tem que ser curada dessa maneira, assim, assim, assim. Mas temos que ver qual é a vontade de Deus. É Deus quem toca, é Deus quem cura, é Deus quem faz. Claro que Ele usa os seus instrumentos aqui na terra, os padres, os bispos, o Papa, até os leigos, os missionários. Cada um de nós Deus quer usar. Mas quem é o irmão, a irmã, a mãe? É aquele que faz a vontade de Deus. E já se perguntou: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Ontem nós visitamos uma pessoa e ela perdeu uma filha com 16 anos, ela morreu enforcada. Duro para aquela mãe. E nós questionando, conversando e perguntamos como era ela e tantas outras coisas. Ela disse: mas eu fazia tudo. E às vezes ela me chantageava, e às vezes isso, aquilo, e eu só escutando. E chegou um dado momento que eu perguntei: e vocês, igreja, como é que são? A gente é católico, mas meio afastado, até escuta um programa aqui de rádio ali, preciso falar o padre e tudo. Eu falei: que bonito. Mas sabe qual é a vontade de Deus? É que vocês estejam aos pés da cruz nessa hora. Estar na igreja de Cristo. E ela se afastou, e logicamente também a filha com 16 anos se afastou. Então tanto menosprezo, tantas dores, e assim foi recaindo sobre aquela menina, uma jovem que não conseguiu verdadeiramente ter essa força da libertação. Por quê? Porque aquela mãe não seguiu os conselhos da mãe dela, que é a avó da menina. A mãe só estava lá, ela falava: tem que rezar muito, eu moro sozinha lá no meio do matinho lá, ela dizia assim, mas eu rezo muito. Então faltou isso para a filha, não obedeceu a mãe, não escutou a voz de Deus através da mãe. Então gerou dores naquela jovem. Tem um pai um pouco desastrado, vamos dizer assim, que viveu no meio das drogas, então tantas dores, ela não aguentou e acabou tirando a vida com o enforcamento. Mas aí, essa é a pergunta no dia de hoje, quando Jesus estende a mão aos discípulos: esse é aquele que faz a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos, a minha irmã, a minha mãe. E Jesus hoje estende a mão para você e diz: você está fazendo a vontade de Deus de verdade? E a vontade de Deus é que nós sejamos homens e mulheres na presença dele, de oração, com humildade, simplicidade e, acima de tudo, com o dom da escuta. Fazer a vontade dele, não a minha, não a sua, a nossa
vontade ela é passageira, mas a vontade de Deus é plena e Ele quer o melhor para a gente. Vou dar esse exemplo de quando uma menina estava vendo a sua mãe bordando, e ela fazendo um bordado, e ela estava sentada, uma criança pequena, aproximadamente 3, 4 anos, e ela olhava somente a mãe dela bordando aqueles fios por baixo. E ela olhava, meu Deus, mas que coisa feia. Olhava de baixo para cima, mas isso aí não é legal. Nossa, minha mãe não sabe fazer nada. E chegou um dado momento que a mãe abaixou e a mostrou. Olha aqui, filha, olha esse bordado, que lindo. E era a Santa Ceia ali, né? E aquela menina olhou e ela falou, meu Deus, que lindo. E assim a mãe explicou. Filha, é mais ou menos assim a nossa vida. Nós olhamos de baixo para cima e vemos só os fios caídos, as coisas ruins. O nosso Deus poderoso olha de cima para baixo. Porque a mãe dele, a Virgem Maria, vai fazendo aquele tecido ficar maravilhoso. Vai costurando, vai fazendo o melhor ao alcance. E aí chega uma certa hora que a Virgem Maria olha e fala, como em bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. E ela mostra para os filhos. E é isso que Maria quer fazer para você hoje, é mostrar para você, a mostrar para mim, para cada um de nós. Qual é a vontade de Deus? Estarmos sentados nessa ceia e ceiarmos com o Pai um dia, na eternidade. Junto com o seu Filho Jesus, pela força do Espírito Santo e com Maria. Vai ser belo esse momento. Então rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Te pedimos, Pai Santo, no nome do teu Filho Jesus, no dia de hoje. Pedimos a graça da obediência, de fazermos a tua vontade, não as nossas vontades. Podemos fazer coisas maravilhosas, mas se não temos a tua vontade, o dom da escuta, não fazemos aquilo que tu queres que façamos. Pelas nossas casas, famílias, empreendimentos. Pedimos nessa força do dia de hoje, a graça do sobrenatural desse amor, Senhor, de fazer a tua vontade. Batiza-nos nessa manhã e traz essa força desse avivamento espiritual. Dai do Senhor o dom da serenidade, que nenhuma dor será maior do que o teu amor quando fazemos a tua vontade. Consola os corações daqueles que perderam os entes queridos, aqueles que se fizeram o máximo para ter uma paz e não conseguiram dentro de suas casas, as desordens. Pedimos no dia de hoje, reaviva o dom da fé, da coragem, da ousadia. Vem, Espírito Santo, e dá essa graça pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz.